Olá para você que está aqui conosco no NC News, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Está começando mais uma edição do Boa Noite Amazônia e sextou, hein? Sextou, porque amanhã tem jogo da seleção brasileira. Estamos aí na expectativa para a estreia do Brasil. Comigo aqui, professor Ademir Ramos. Como é que está a sua expectativa, professor, para esse jogo? Eu gosto de futebol, né? Eu analiso futebol, gosto, não entendo muito não, mas gosto. Gosto da paixão do futebol, gosto da alegria do futebol, eu gosto do jogo Do moleque. jogo, mãe. O jogo moleque, aquele que você brinca, Sim, tá, sim, sim. do Ronaldinho assim brincando, né? Oh, é verdade. Eu, Saudades, Pois né? é, eu gosto De desse quando ele jogo assim. jogava. E eu estou acreditando. Eu não tenho esse complexo de vira-lata, de cachorro vira-lata, como dizia o Nelson Rodrigues. Porque é o seguinte, Bárbara, nenhuma seleção chega pronta. É verdade. Nenhuma. Quer dizer, é um processo, né? Você nunca sabe quando está pronto. Tem a gente. Eu me lembro quando eu fui fazer o meu concurso na USP, quando eu olhei para trás, assim, vi aquela sala 14 cheia, Cheia. Bárbara, mas cheia mesmo, para disputar 12 vagas. Aí eu perguntei, será que eu sei? Então ninguém está pronto. É Ninguém está verdade. pronto. Então a seleção brasileira não está pronta, a seleção francesa não está pronta, porque são os momentos. E aí temos que melhorar? Temos. Temos pouco tempo? Temos. Mas vamos, aquela Fazendo máxima, aqueles é ajustes. caminhando que se faz o Sim, isso é caminho. Então, verdade. vamos lá. E o jogo é amanhã, às 18 horas, Manaus, né? Ou Horário Manaus, Brasília. isso. Acho que é 18 horas em Manaus. É, E a horário nossa de equipe Manaus, que está 18. lá? A nossa equipe que está Ah, vibrando, né? com certeza, vibrando e muito. Inclusive hoje vamos ter aí o Cleito Pascarelli, não aqui no Boa Noite Amazônia, mas no agora quarta edição, porque estão lá no local onde tem um monte de brasileiro. Brasileiro, nos Estados Unidos tem muito Tem brasileiro. brasileiro até no céu, Bárbara. É. Até Deus é brasileiro, está dizendo aqui Meu nosso Deus. diretor. Mas ó, vamos voltar aqui para a nossa Sim, discussão, que aqui a gente não analisa futebol, é. mas a gente faz umas análises com relação à política, à economia, ao meio ambiente. E a gente vai falar agora da PEC, que acaba com a escala de trabalho 6 por 1, que está parada no Senado e ainda não foi enviada para a CCJ. Enquanto governistas cobram a tramitação do texto, o presidente da casa, Davi Alcolumbre, mantém a proposta sob controle da mesa diretora. André Rosa tem os detalhes para a gente. Pois é, mais uma etapa aí sobre a pauta da PEC aí da redução da jornada de trabalho, da escala 6 por 1. Desta vez a gente fala, né, sobre aí esta decisão do presidente do Senado, Davi Alcolumbre, que travou a tramitação da PEC aí que acaba com a escala de trabalho 6 por 1, ao manter o texto na mesa diretora sem enviar a proposta para a Comissão de Constituição e Justiça. Bom, o presidente da CCJ, Otto Alencar, afirmou que ainda não recebeu as informações sobre quando a PEC será despachada. A proposta prevê 2 dias de descanso remunerado por semana e reduz a jornada de trabalho das atuais 44 horas para 40 horas semanais. Bom, aqui nos bastidores, nós apuramos que a avaliação é de que o adiamento reflete diretamente aí, né, na preocupação com os impactos econômicos resistentes aí ao setor empresarial e também ao custo, né, político de discutir esse tema justamente no ano eleitoral. Bom, seguindo aqui, né, enquanto a PEC do fim da escala 6 por 1 não avança, o Columbre enviou à CCJ uma proposta alternativa apresentada aí pela oposição que mantém a escala atual aí das 44 horas e permite a contratação por hora trabalhada. Bom, senadores, governistas e governistas, né, cobram então a prioridade para o texto que veio da Câmara dos Deputados, enquanto parlamentares da oposição se dividem aí nesse questionamento entre críticas ao impacto econômico
e também a defesa, né, de mais direito aos trabalhadores. Bom, para a gente ir finalizando aqui, essa discussão ela ocorre em meio aí a outras pautas com impacto fiscal no Senado. A Alcolumbre também reagiu à cobrança por projeto de pisos salariais e afirmou que não pode ser seletivo em ano eleitoral. E, ao mesmo tempo, o Senado aprovou o projeto aí que usa recursos do Fundo Social, do chamado do Pré-Sal, para financiar dívidas do agronegócio. É uma medida aí que o governo estima ter custo fiscal estimado aí em 140 bilhões de reais em 10 anos. Então a gente vai seguir acompanhando aí todos esses desdobramentos. A gente vê que é todo um imbróglio, né, um impasse aí entre Câmara e Senado. E claro, a gente está aqui nos bastidores apurando tudo. Eu volto com vocês aí agora no estúdio. Obrigada, André. Obrigada pelas informações. Agora, professor Ademir, essa demora, ela de fato é uma demora ou é o processo normal, né? O curso normal das coisas, né? O que isso revela sobre o ambiente político de Brasília? Será que é uma cautela institucional ou, de fato, uma falta de consenso político? Na verdade, Bárbara, uma mudança significativa na estrutura de poder no Brasil. Nós temos um sistema presidencialista. Aí falou-se no sistema, na década de 80, na Constituição de 88, aventou-se a possibilidade do parlamentarismo. E depois houve um revertério, houve uma mudança estruturante e voltou de novo ao presidencialismo. Por isso a nossa Constituição ela tem pitadas, ela tem filigranas do parlamentarismo e tem estrutura presidencialista. Deu esse regime híbrido. Tá. Mas o que mudou, de fato, foi a questão das emendas parlamentares. Isso deu autonomia para o Congresso. Então, hoje já se fala de um regime não presidencialista, mas de um regime de um parlatório, de um parlamentarismo de meia sola. Vamos chamar assim, um parlamentarismo de meia sola. Isto é, as emendas parlamentares de bancada, de mesa, né, de autoria pessoal dos parlamentares, deu autonomia para os parlamentares e, com isso, deu uma certa liberdade de sair também dos grilhões, dos favores do Executivo, porque ficavam batendo a porta dos ministérios para poder atender determinados municípios ou determinada demanda dos parlamentares. Aí criou-se uma tensão. No entanto, embora exista o orçamento já está garantido, as emendas já estão garantidas. Tá? Não depende mais unicamente do governo federal, do executivo. No entanto, em última instância, depende sim, porque é ele que assina, ele que tem a caneta. O aval final. Ele que tem a caneta. Então fica toda uma pressão do Congresso, seja a Câmara Baixa, seja a Câmara Federal, ou seja o Senado, pressionando o Executivo para liberar as emendas, porque as emendas têm lá na ponta. Agora, recentemente, um repórter me perguntou se tem algum problema de um parlamentar jogar toda a sua emenda, 300 milhões num determinado município. Não tem problema nenhum. O problema está na fiscalização, lá na ponta dos órgãos do instrumento de fiscalização, no caso do Tribunal de Contas, a CGU e tantos outros, e a própria população fiscalizar também. Então, o Congresso hoje está com uma autonomia a partir dessa autonomia financeira e criou uma tensão entre o Executivo e o Legislativo. E isso se agravou muito mais a partir da recusa da indicação do Lula, do ministro lá, que ele perdeu. Quer dizer, aquilo foi um tapa na cara do Executivo, não é que a Lula... esqueci o nome dele. Do Jesus não, é o Messias. Jorge Messias. O Jorge Messias, que a Dilma chamava de Messias. Então, aquela indicação do Executivo mandando o Messias, passou por aquele sistema todo de provação e foi reprovado,
no Senado Federal para o STJ e continua o Brasil. Nós temos 11 membros, olha só, 11 membros, 11 ministros nós temos no STF. E nós estamos, acho que, 3 a 4 meses apenas com 10 ministros. Quer dizer, isso prejudica decisões colegiadas. Sim. E sabe quando o Lula vai colocar outro nome lá, que é prerrogativa do governo. Então criou-se, primeiro, há uma tensão, para entender esse imbróglio, há uma tensão entre o parlamento, entre o Congresso e o Executivo. Dois, há uma tensão intestina, interna, entre a Câmara Federal e a Câmara Alta. A Câmara Baixa e a Câmara Alta, que é o Senado. Bem, a Câmara Baixa, então, que é a Câmara Federal, o presidente conseguiu um consenso e aprovou a medida. E a medida, a PEC, essa PEC é de autoria do Executivo. E sofreu alteração, né? Contra. É importante saber também, eu repito isso, você que está nos escutando, mas o que é que eu tenho a ver com essa porra de PEC 6x1? Gente, é importante que entenda isso. É importante que nós, trabalhadores, sou trabalhador da educação, você é trabalhador da comunicação, você é trabalhador direto do processo produtivo. É importante que entendamos isso em termos de formação econômica do Brasil. Nós passamos por servidão, o mundo semifeudal. Ainda temos aqui da Amazônia, tem pessoas que têm donos de rio. Para você entrar no rio tem que pedir autorização. O sistema da borracha era um sistema semifeudal, né? A servidão imperava, sistema de escravidão e etc. Ainda temos até hoje trabalho em modelo de escravidão. Nós tivemos quase 4 séculos de regime de escravidão. Olha só, o que significa isso? Significa que o trabalhador, submisso à vontade do patrão, do dono do terreno, da oligarquia, do sistema de meeiro, lembra de meeiro? Nós já passamos por todos esses modelos, estão vivendo, ainda temos. A Amazônia é tão grande, o Brasil é tão grande que temos modelo dessa natureza ainda, que precisa ser reparado. Então, o que temos que fazer? O que é que está gritando agora? Essa é uma pauta antiga da classe trabalhadora. Uhum. Então, em 88, a 48... era 48, queriam passar para 40, não conseguiu. 40. Agora estamos em 44. Isso. Estão brigando para 44. Então, 5 por 2. Não, estão brigando para 40 agora. Estão brigando para 40. É 48, 44. E para 40, 5 por 2. Então, o que significa isso? Significa que nós vamos... O trabalhador, você entra de manhã, por exemplo, eu vejo o Distrito Industrial, são 3 turmas, o ônibus pega você, você entra, trabalha segunda, terça, quarta e quinta, até sábado também tem turno. Então você trabalha até sábado, até meio-dia, aí só folga domingo. Tá? Então qual é a ideia? É que você tenha 2 dias, Isso quando não tem hora extra. desvinculado do trabalho, né? Que você possa pensar, que você possa viver, que você possa estar com os seus, né? Que você possa se admirar, se espantar consigo mesmo. Essa que estamos querendo agora. Quer dizer, isso afeta todos nós, trabalhadores. Afeta você diretamente, que está lá na ponta. Tá? Todo tipo de trabalho, porque tem trabalho direto, trabalho indireto. Então, o que está acontecendo é o seguinte, a Câmara Federal já aprovou a medida por consenso. Tem outra coisa também que a gente deve ficar atento, Bárbara, que agora os deputados, os parlamentares, não estão mais votando. É tudo voto simbólico de liderança. Uhum. E principalmente agora em campanha, porque não quero ser pego votando contra ou a favor. Então, tudo acordo de liderança. Acordo de liderança, você não sabe quem votou. Isso é uma coisa... E olha, já está se repetindo. É um escudo, é uma máscara para proteger o parlamentar. Já começou a fazer uma análise sobre a matéria. Segundo, o fato é que a Câmara aprovou, 5 por 2, já está no Senado. Esperávamos que o presidente do Congresso Nacional colocasse em pauta para a Comissão de Constituição e Justiça e começasse a ser apreciada a matéria no Senado.
A Fiesp, a Federação da Indústria de São Paulo, já se mobilizou de São Paulo, já foi até o Congresso Nacional, ao Senado Federal, junto ao presidente da Casa, já fez pressão junto ao Senado. Por outro lado também, olha como está o imbróglio, por outro lado também está em discussão a nova mesa diretiva do Senado Federal. E ele, o nosso senador, lá do Amapá, que é o presidente da Casa, está querendo se reeleger de novo. O Alcolumbre quer se reeleger de novo pela terceira vez. Falo do Lula, o Lula está falando em tetra, olha, é muita graça. Agora ele quer ser tri, o Alcolumbre quer ser tri. Então está se articulando também para barganhar o consenso em torno do nome dele para a próxima gestão, a escolha para a direção da mesa, a recomposição da mesa do Senado Federal. E com isso também barganhar imediatamente as emendas parlamentares, porque as eleições estão na porta. Isso é jogo político. Isso são tensões. O Congresso está com uma força política significativa e o Executivo tem que mudar também as suas posturas. Com isso que eu quero chamar a atenção agora, Bárbara, com essa estrutura, esse modelo, esse sistema tensionado, a estrutura parlamentar caiu por terra. Porque hoje o presidente da Câmara Federal e o presidente do Senado Federal não quer mais negociar com o líder de governo. Quer negociar com o presidente da República. Já direto. Por que eu vou negociar com o líder do governo ou negociar com o líder do PT? Eu quero negociar. E aí cria tensão. Então, toda essa estrutura, esse modelo de estrutura parlamentar que hoje nós temos no parlamento brasileiro, caiu por terra. Caiu por terra. Então, a tensão está feita, as eleições estão aí e, tão é verdade o que eu estou dizendo, que o Senado Federal agora abriu as gavetas e está com uma campanha de bônus, distribuindo a gratuidade do dinheiro público e não quer nem saber. E o governo federal também na mesma bitola, na mesma medida. E a dívida interna do Brasil está cada vez maior. Política fiscal foi lá para Cucuí. Sim, foi lá para Cucuí, longe demais. Quem sofre de fato é a população nesse imbróglio todo, então, né, professor? Não tem nenhuma previsão do presidente do Senado Federal, Alcolumbre, pautar a PEC 6 por 1, né, para discutir o que já fora decidido e aprovado na Câmara Federal. Porque o Senado tem poder e competência de alterar. Sim. Depende da avaliação que a Comissão de Constituição e Justiça vai fazer. No entanto, ele está barganhando. É o papel dele. Não tem nenhum crime nisso. Ele está negociando. Ele quer... O que é que ele quer? Ele não quer que o líder do PT vá até ele. Ele quer que o governo federal bata a porta. E essa cisão está bem marcada a partir do Messias para cá. E o Lula, para irritar ainda mais, diz: eu vou retomar e vou reenviar o Messias para o Senado. Aí pronto, aí a tensão está feita e assim caminha a humanidade. E ficamos desse... Mas não quer dizer que isso seja grave. Isso tudo se resolve a partir da liberação das emendas parlamentares. Né? E tome dinheiro fica... disso. Quase o quê? Quase 50 bilhões, né? Sim. Esse recurso todo que está aí. Que está aí para isso. A gente fica aqui aguardando, né? E trazendo as atualizações para os nossos telespectadores. Mas eu acho que eu deixei claro, Bárbara, o que significa isso para nós todos. Tá? Com certeza. Para todos nós. Importante, né? Fazer toda essa análise minuciosa sobre isso, porque muita gente realmente fica na dúvida. Mas a gente vai mudar de assunto agora, porque o presidente Lula anunciou hoje no Palácio do Planalto uma nova linha de crédito voltada para entregadores e motociclistas de aplicativos. A medida deve movimentar cerca de 4 bilhões de reais e tem como objetivo facilitar a compra de motos novas para trabalhadores que usam o veículo como instrumento de renda. O André Rosa vai trazer mais detalhes sobre isso para a gente. Olá a todos! Olha, a medida se enquadra no programa Mover do governo federal, que tem como objetivo estimular ali a renovação da frota e o acesso a veículos mais modernos e também incentivar
a produção nacional. Bom, nesse caso, o foco é específico para entregadores e motociclistas de aplicativos que dependem da moto como ferramenta de trabalho e fonte de renda. Bom, esse anúncio feito nesta manhã pelo presidente Lula prevê uma linha de crédito aí para facilitar o financiamento de motocicletas, motonetas e ciclomotores. E a previsão é que a iniciativa movimente aí cerca de 4 bilhões de reais em créditos. E, segundo o governo federal, o financiamento terá garantia aí do Fundo de Garantia de Operações, o FGO, e também terá aí um prazo de pagamento de até 48 meses, além de possibilidades de descontos oferecidos pelas montadoras. Bom, a ideia é ampliar o acesso ao crédito, especialmente para trabalhadores que nem sempre conseguem ali condições mais favoráveis para o mercado tradicional. Bom, na prática, o Planalto tenta alcançar um público que cresceu expressivamente nos últimos anos com a expansão dos aplicativos de entrega e transporte. Para esses profissionais, a moto não é apenas um meio de locomoção, mas o principal instrumento de trabalho. Bom, e para a gente finalizar aqui, a expectativa é de que o programa ajude na compra de veículos novos, com mais segurança e melhores condições de financiamento. A gente vai seguir acompanhando aí, então, esse programa, né, que promete ser muito importante aí, então, para essa categoria. Eu volto com vocês aí no estúdio. Obrigada, André, pelas suas informações. Professor Ademir, 4 bilhões de reais, esse é o valor né, destinado. O que significa, de fato, esse montante para a política em si? É eleição pura. Lembra que eu falei para você que abrir o pacote de bondade? O Senado está fazendo um pacote de bondade, o Executivo fazendo pacote de bondade. Agora também tem uma dimensão de responsabilidade nisso. Olha, pensando economicamente, para nós é bom em termos de Amazônia, de Amazonas, porque isso move diretamente nosso parque industrial, no caso da Moto Honda. Isso que teve um crescimento expressivo, né? que é o nosso segmento mais produtivo, quantitativamente de duas rodas. Isso, se pensar imediatamente, é ótimo. Vai incrementar cada vez mais nosso polo industrial de Manaus. Agora, o homem público não pode pensar só num segmento imediato, não pode ter uma concepção de viseira, a não ser que seja uma visão eleitoral, como nós estamos vendo aqui, eleitoreira, na verdade. Nós temos que ter uma visão de mundo. Em Manaus, hoje, quase todo dia você tem de 5 a 8 acidentes, a 10 acidentes de moto todo dia. Nossos hospitais, pronto-socorro de Manaus, quase sempre lotado com problemas diretamente com acidente com duas rodas. Isso é gravíssimo. Tu imagina em São Paulo. Quer dizer, nós temos que pensar o todo. Aumentamos essa demanda, abrimos o pacote de ofertas para atender esse segmento de duas rodas, é importante. Porque é o desespero da questão do emprego. Porque quem não tem oportunidade vai ter que correr atrás. Ou roubar, ou assaltar, ou cair no vício, ou inventar e trabalhar. Então a moto é, sem dúvida alguma, um instrumento de trabalho. Sim. Mas com os aplicativos, os aplicativos, a moto, etc. Mas o problema é que a cidade não está organizada, estruturada para tal. Você não tem uma via exclusiva de moto. Sim. Você não tem vias específicas para isso. Então, é preciso pensar, pensar a questão da mobilidade, é preciso pensar a questão da saúde, é preciso pensar a questão da qualidade, inclusive com a legislação com o Detran, é preciso pensar na estrutura que vai atender essa população, esse segmento específico de trabalhadores. A regulamentação também dos aplicativos que ainda está em debate há muito tempo. Né? E dar segurança, porque senão lava-se as mãos. Quer dizer, essa é a visão oportunista de governo. Então, nós temos que pensar o todo. Isso só é um exemplo. Só é um exemplo. As demandas, o pacote de bondade do governo federal abriu as gavetas. Agora, o outro pacote do governo, do parlamento também. E assim caminha a humanidade.
E a gente fica aqui no meio de tudo isso, né, professor? Vendo e assistindo e comentando, e tentando alertar. Mas olha, aquela situação concreta que vivemos, estamos vendendo o almoço para comprar a janta. A situação é gravíssima. É gravíssima. Em um ano de eleição, quem está nos assistindo precisa prestar bastante atenção nos detalhes para votar. E não sei se vocês viram essa semana que saiu a pesquisa da Universidade do Rio Grande do Sul, mostrando o índice de pobreza, de perversidade e pobreza no Amazonas. Vocês viram? Quase 1/3 da população de Manaus vive em condições de miséria. Olha, para você ver, nós temos um polo industrial produtivo aqui, mais de 32 bilhões de dólares de faturamento, tá? E mesmo assim a pobreza impera, o miséria impera, a exclusão social impera. E a qualidade das políticas públicas imperam, péssimas. Infelizmente. É por isso que estamos aqui para provocar reflexão, análise e meditação sobre a matéria. Com certeza. Para você que está nos acompanhando, a gente vai para um rápido intervalo e daqui a pouquinho a gente vai voltar falando sobre um vídeo que foi publicado pelo deputado estadual, delegado Péricles, do PL. Daqui a pouquinho a gente volta. A quinta-feira promete ser de muita emoção aqui no NC News. A partir das 2h da tarde, a nossa equipe entra em campo para retransmitir a abertura do Mundial das Seleções, direto dos Estados Unidos. Tudo pronto para uma cobertura completa da festa que marca o início do Mundial. Não perca, aqui no NC News. De uma coisa você já sabe, a partir do 12h30 é hora de entrar pro jogo. Bastidores, análises e tudo que rola no mundo dos esportes. Esporte com verdade? Do jeito que você entende. NC Esporte. Segunda a sexta, ao vivo. Oi, eu sou o Lomitas e eu tenho uma novidade para você. Agora o Lomitas está onde? Está na televisão, aqui no canal 10.2 NC News, daquele jeito que você já sabe, o nosso grande rebuceteio com treta, polêmica, debates, entrevista do nosso jeitão, sem guerigueri, tu já sabe, né? E eu te espero, bora! A gente vai pra quadra, vem pro campo, pra arquibancada. E é lógico, se tiver polêmica no campeonato, a gente vai debater. E tem aquela informação com emoção. Tem aposta, tem análise, é lógico, tem aquele grito de gol que arrepia. Então você já sabe, vem todo dia com a gente viver a emoção daquele gol, daquela jogada, daquela torcida, aqui no seu NC Esportes. A informação que conecta o Brasil também nasce nas regiões. Programas que acompanham o horário do almoço, levando informação útil, prestação de serviço e conexão direta com a comunidade. O Bora Amapá e Bora Roraima levam informação para o dia a dia da população com proximidade e credibilidade. O Tudo Bem traz variedades, comportamento e informação em um formato leve e atual que conversa com o coração dos roraimenses. E no fim de tarde, o Roraima Urgente reforça o jornalismo local com foco na cidade e na segurança. NCTV Band, informação com credibilidade, conteúdo que faz parte da sua rotina. O agronegócio brasileiro não apenas impacta o país. Essa força que vem do campo alimenta o mundo. A cada safra recorde movimenta a tecnologia humana, as oportunidades do povo que tem na terra suor, sustento e a forma de vida. O campo é nosso, é a nossa força que tem vida e história. São as nossas notícias que impactam todo mundo, seja no interior ou na cidade. É o ouro do nosso Brasil atual. Na TV, no rádio, na internet, o agro é notícia. Notícia é negócio. NC Agro, no Grupo Norte de Comunicação. Oi, eu sou
Lomitas, eu tenho uma novidade para você. Agora o Lomitas está onde? Está na televisão, aqui no canal 10.2 NC News, daquele jeito que você já sabe, o nosso grande rebuceteio com treta, polêmica, debates, entrevista do nosso jeitão, sem guerigueri, tu já sabe, né? E eu te espero, bora! A gente vai pra quadra, vem pro campo, pra arquibancada. E é lógico que se tiver polêmica no campeonato, a gente vai debater. E tem aquela informação com emoção. Tem aposta, tem análise, é lógico que tem aquele grito de gol que arrepia. Então você já sabe, vem todo dia com a gente e ver a emoção daquele gol, daquela jogada, daquela torcida, aqui no seu NC Esportes. A informação que conecta o Brasil também nasce nas regiões. Programas que acompanham o horário do almoço, levando informação útil, prestação de serviço e conexão direta com a comunidade. O Bora Amapá e Bora Roraima levam informação para o dia a dia da população com proximidade e credibilidade. O Tudo Bem traz variedades, comportamento e informação em um formato leve e atual que conversa com o coração dos roraimenses. E no fim de tarde, o Roraima Urgente reforça o jornalismo local com foco na cidade e na segurança. NCTV Band, informação com credibilidade, conteúdo que faz parte da sua rotina. Estamos de volta com Boa Noite Amazônia e para falar de um vídeo que foi publicado pelo deputado estadual delegado Péricles do PL, que expôs um racha interno no diretório estadual que aponta para a implosão da candidatura da empresária Maria do Carmo, também do PL, ao governo do Amazonas. A guerra de narrativas entre os dois ocorreu após troca de acusações públicas sobre a tramitação de uma proposta de emenda à Constituição na Assembleia Legislativa que permite o uso de aproximadamente 215 milhões de reais do Fundo de Apoio às Micro e Pequenas Empresas e ao Desenvolvimento Social para o custeio de despesas da administração pública estadual. A gente vai acompanhar agora o vídeo do delegado Péricles. Recebi agora há pouco uma nota, e não é uma nota de um profissional do portal, é dos mantenedores do portal, que dá a entender, né, como realmente é tendencioso tudo que está ali, e eles pagam para ver, inclusive para expor mentiras nesse portal. Eles já afirmam, diante dos questionamentos públicos feitos pelo deputado estadual Péricles, que eu não questionei nada, eu só afirmei que a matéria era mentirosa, e ela é mentirosa. Aí eles falam que quem está aqui fazendo a nota não é nem profissional do jornalismo, nada. São os mantenedores Maria do Carmo e Dr. Wellington Lynch, ou seja, os proprietários de portais. E um dos proprietários é a candidata do meu partido ao governo, dona de um portal. E aí eles falam sobre a questão do texto da matéria que explica sobre a CPJ, isso depois de várias edições que eles fizeram o texto. Mas o título, como ele não pode mudar, continua do mesmo jeito, tendencioso, mentiroso, maldoso. Eu quero compartilhar com vocês uma matéria que eu recebi ontem, uma matéria mentirosa, tendenciosa, mostrei para vocês que não corresponde à verdade. Eu normalmente não respondo a esse tipo de matéria, quando é injusta, quando é mentirosa, quando é ofensiva. Nunca processei nenhum jornalista, nem um portal, porque eu entendo e defendo de verdade a liberdade de expressão. Mas o que me chamou a atenção é que essa matéria é de um portal ligado diretamente à minha pré-candidata ao governo pelo PL. Então vejam a gravidade disso. É uma matéria falsa de uma pessoa no meu partido. Eu, como vice-presidente do partido, jamais admitiria isso, admito isso. Então, realmente, quero compartilhar, porque isso é mentiroso. Quando a população começa a olhar nome diferente, é porque alguma coisa mudou. E aqui no Amazonas não é diferente. A professora Maria do Carmo já aparece em primeiro lugar nas pesquisas. A mais recente conta que o Amazonas é a primeira mulher governadora da história. Uma pesquisa divulgada hoje mostra o crescimento da professora Maria do Carmo como pré-candidata ao governo do estado do Amazonas. Mesmo sendo um nome novo no cenário político, até porque a pesquisa mostra que muitos ainda não a conhecem, ela vem pontuando relativamente bem. Esse movimento também revela o crescimento da direita no Amazonas. As pessoas, e essa firmeza a professora Maria do Carmo tem. E é isso que o Amazonas precisa. Olha, aí a nota da Rede Rios diz que a reportagem trata da tramitação da PEC que autoriza o uso de 215 milhões de reais do Fundo de Apoio às Micro e Pequenas Empresas para custear despesas do governo do estado.
trata-se de um tema de grande interesse público e que, por sua relevância econômica e social, deve ser acompanhado por toda a sociedade. A referência ao deputado Péricles ocorre exclusivamente de sua condição de presidente da Comissão de Constituição, Justiça e Redação da Assembleia Legislativa, responsável pela análise da proposta. A matéria trata exatamente desse papel institucional e de nenhum outro. Fecha aspas. Professor Davidson Cavalcante, que chega aqui conosco no Boa Noite Amazônia. Boa noite, primeiramente. Boa noite, boa noite. E fale aí sobre esse momento do partido do PL. Um momento que... Quantas vezes eu já falei do PL aqui, Bárbara? Acho que eu falei um monte de vezes já, Eu né? acho que... Se a gente for fazer o cálculo desde quando começamos aqui... Eu lembro que uma vez eu fiz um comentário, professor Ademir, para a rede social, teve um lá que disse assim: você tem alguma coisa contra o PL? Não tenho nada contra ninguém, gente. A gente tem que fazer análise sem romance, porque é o momento mais delicado. E olha que a gente ainda não está nas convenções, é um período de pré-campanha, né? Sim. Mas, coincidentemente, a Comissão de Constituição e Justiça da Assembleia é toda praticamente comandada pelo PL, porque o presidente é o Péricles e a vice-presidente é a Débora Menezes. Então, os dois parlamentares são do Partido Liberal, não é? O que me soa estranho é agora abrir a caixa preta no momento em que o Omar faz aquele discurso, não é? E praticamente confronta o Roberto. E no momento em que a Maria do Carmo começa também a pinotar e oscilar um pouco nas pesquisas. A gente viu que o Roberto começou a ser testado, dá ali engrossa o caldo, pelo menos duas pesquisas recentes, vamos lá, né? A Actions e até mesmo a Agora Eficaz coloca ali um empate triplo pela segunda vaga, mas o PL vive esse inferno astral, não é de hoje. A preocupação, e aqui eu não estou dizendo, e olha que eu até já falei aqui para a Bárbara, que a Maria do Carmo, mesmo sem mandato, ela vinha numa crescente porque Manaus tem ainda um voto ideológico muito sobrepujante. Então a Maria do Carmo, mesmo sem nenhuma máquina, sem nenhuma estrutura de poder público por trás, ela vinha ali numa crescente, até a entrada do Roberto. Mas de lá para cá, se tem uma coisa que a política ensinou um pouquinho para a gente, é que não tem como haver uma unidade se não há confiança interna no nome principal. Ou seja, a Maria do Carmo hoje tem a confiança de quem para ser candidata ao governo? O Valdemar veio aqui e disse, ó, essa é minha chapa, não é? Foram lá para Brasília, gravaram um vídeo com o Jair Bolsonaro antes dele ser preso e em seguida gravaram com o Flávio. Beleza, confirmaram. Veio depois o Alfredo Nascimento, que reiteradas vezes, lembra aqui, só para lembrar aqui, o Alfredo até tão pouco tempo tinha influência onde? Dentro do governo do estado, com 4 a 5 secretarias. E ainda assim há quem diga para mim que ele ainda tem uma certa influência, mesmo com as baixas que teve recentes. E aí é aquela coisa, né? O Alfredo vai público e endossa a Maria do Carmo como pré-candidata ao governo. Mas aí vem o Péricles, e apesar de ele estar criticando a matéria de um veículo de comunicação que supostamente pertence a uma pré-candidata do seu partido, a gente está falando aqui numa análise fria, mas o que está por trás é que esse consenso, essa unidade, toda essa discussão de que o PL já tem ali o seu time montado, vai praticamente indo para o ralo, porque a gente está vendo que o PL hoje vive um momento de implosão, vive um momento de dispersão de narrativas, praticamente aquilo que a gente falava do Salazar. O Salazar ele joga praticamente com todas as bolas, joga para lá, joga para cá, e depois que ele começou a aparecer com a Maria do Carmo, eu até achei que a Maria do Carmo começou a ter um desempenho até muito maior com ele do lado, porque ele tem essa crescente, ele atrai esse público. Mas depois de tudo isso, a gente já começou a ver, por exemplo, uma ausência do Cabo Maciel, que é do Partido Liberal, e que depois admitiu que o candidato dele ao Senado é o Wilson, e aí, seguido disso, vem agora o deputado Péricles, coincidentemente irmão do Coronel Rosses, que é quem mais anda com a professora Maria do Carmo nas agendas. Então, Bárbara, a gente tem hoje uma direita que pode colapsar, que pode realmente, mais uma vez, naufragar, e me estranha muito, porque assim, a direita no Amazonas tem força eleitoral ainda,
tem força sobrepujante diante de ainda haver aquela narrativa contra o PT, contra as candidaturas que vêm do PT, mas não consegue montar um palanque majoritário que realmente convença o eleitor a dar essa oportunidade. E vai acontecer. Só para fechar aqui, eu sei que é até um pouco delicado falar isso, mas fica no ar uma pergunta. Será que até as convenções a professora Maria do Carmo pode sofrer uma investida e essa candidatura ficar sob risco? Isso aí, os dirigentes do PL precisam aparecer, todos eles precisam aparecer e dar as caras, porque o que parece hoje é que o PL não tem sintonia para essa candidatura, pelo menos nessa declaração ficar claro que o ambiente não é um ambiente muito favorável, professor Ademir. Desculpa até atrapalhar aqui, a gente tem uma convidada daqui a pouco, mas porque o assunto é muito quente. O assunto é quente, de fato, é um assunto importante para ser analisado, ainda mais que a gente está em meio à corrida, governo, né? Exatamente, para as eleições de 2026, que a gente pode voltar a falar com toda certeza. Mas a gente vai mudar de assunto. O professor Ademir me deu a licença que ele falou, não, tudo bem. Tudo bem. Eu acho que já abordamos. Só para a gente mudar de assunto aqui rapidinho e falar do Festival de Parintins. Faltam apenas 14 dias para essa grande festa e a expectativa aí para a disputa dos bois, né, aí entre Garantido e Caprichoso, das torcidas, é muito grande, minha gente. E é claro que o Grupo Norte de Comunicação não fica fora dessa cobertura e a gente recebe hoje aqui o Lucas, que é do marketing aqui do grupo, Lucas Carvalho, que é do marketing, gerente de marketing do Grupo Norte de Comunicação. Seja muito bem-vindo ao Boa Noite Amazônia. Obrigado, boa noite a todos, boa noite, professor, boa noite a todos que estão nos acompanhando. Realmente, o Grupo Norte de Comunicação vai chegar na Ilha da Magia da melhor forma possível. Esse ano nós estamos preparando a maior cobertura do Grupo Norte de Comunicação na Ilha da Magia, em Parintins. Nós estamos preparando aí várias atividades, principalmente com relação a ativações de marca, posicionamento de marca na ilha, várias ações específicas. Também estamos preparando uma cobertura de fato com um grande time do jornalismo, Paulinho Nobre, Luana Lima, que vão estar lá com o Povo na TV, também vão estar lá com o SBT Amazonas. E hoje, oficialmente, nós apresentamos à presidência do grupo todo o projeto que nós vamos levar lá para a Ilha da Magia, Parintins. Nós vamos ter lá ativações como o Segredo do Cofre, como roletas, temos vários brindes personalizados, né, copos, buckets, leques, realmente todo um material que a gente sabe que o público lá procura, busca, interage. Nós vamos ter uma grande surpresa esse ano, que é o local do nosso estúdio, que ainda é surpresa, mas eu vou logo adiantar. Vai ficar numa localização que eu creio que a maioria não estão esperando. Vai ser bem próximo de um dos maiores patrimônios da cidade de Parintins. É uma estrutura que já está sendo preparada e vai pegar muita gente de surpresa, principalmente a concorrência. Deu vontade até de ir, né, professor Ademir? Porque eu gosto disso. Eu gosto de ver essa dinâmica, né? Os seus colegas, tem 10 colegas que estão lá nos Estados Unidos cobrindo a Copa lá, e Copa cá, Copa lá, Copa cá. Aí tem o Boi Bubá, se desloca, o Lucas está trabalhando, está planejando tudo, submete a direção da casa e tudo, e lá na ponta, né? E na ponta a coisa está pegando fogo. É o curral aqui, é venda para cá, é ingresso, não sei o quê. Me parece que até o ministro do STF vem aí, o Mendonça lá vem aí, e aí começa as articulações. Parintins é uma grande vitrine política, a gente sempre fala isso. Mas eu acho isso importante. A Maicog se o Lula vem, ainda estão se discutindo se o Lula vem. Talvez venha no último dia. E etc. Eu acho que esse local é perto da prefeitura de Parintins, aí não vai dizer nada. Eu tenho outro palpite, mas tá bom, não vou falar não. Eu conheço bem lá, porque nós temos uma base, nós temos um campus lá. Depois de Coari, que foi nosso primeiro campus universitário, depois vem de Parintins, que era da UERJ. Então nós temos uma base lá. É muito importante o festival, sabe por quê? O festival ele tem essa dimensão comercial de grande negócio, como o futebol, como a Copa tem também,
mas tem também uma dimensão da indústria cultural, mas tem a dimensão também subjetiva do boi, do afeto, do canto. E você anda pela rua de Parintins, as mães cantam, as crianças com uma música de boi. Quer dizer, não é uma coisa só comercial, fria, ouvir o metal. Tem essa dimensão afetiva. E a riqueza do boi, muitas vezes, está muito mais no curral do que no bumbódromo. Porque no curral é onde nós brincamos, é como, por exemplo, os terreiros da Mãe Menininha lá em Salvador. Tem os dias para turista, tem um dia para os iniciados. Entendeu? Então, é importante isso aí, essa questão da cultura, da representação cultural, do afetivo, da dimensão subjetiva. Tem a dimensão do comércio que você está trabalhando. Com certeza. E tem a dimensão do significado do boi. Nós temos muitas dissertações de mestrado e teses na universidade, na UEA, na Universidade Federal, sobre a questão do boi e suas diversas facetas e compreensões, etc. E a dimensão internacional que o boi tem hoje. Sim. Né? Uhum. E você está numa situação difícil porque você tem um concorrente que já está estabelecido. Isso. E você tem que ser melhor do que ele. Exatamente. Você está ferrado. Né? A responsabilidade ela é bem grande. Mas depois do sucesso do Norte Bombais, né, Lucas? Com certeza. A responsabilidade só aumenta. Porque a gente tem que entregar no mesmo nível que a gente entregou no evento, entregar também na cobertura. Mas hoje me tranquilizou entregar todo o projeto que nós vamos tocar em Parintins. Tivemos ali a apresentação para a presidência do grupo, tudo certinho, tudo se encaminhando. Eu acho que realmente o público pode esperar o melhor, tanto da parte do marketing como também do jornalismo. A entrega vai ser bem grande. Do time todo, todo o time do Grupo Norte de Comunicação já está por dentro da cobertura Norte Bombais. Envolve todos os nossos veículos de comunicação, NC News TV, SBT, TV Norte, Amazonas. Vai ter inserção nacional? E isso, vamos ter também links ao vivo para as outras praças, vamos ter link ao vivo também para o SBT Nacional, vamos também ter a presença do Imediato, do Portal Amazônia Incrível, Rádio Liga FM. Então, todos os veículos eles estão envolvidos, realmente não se limita a apenas um veículo. Todos nós estaremos inseridos dentro desse contexto de Parintins, que a equipe já embarca de segunda para sexta no início da semana. Vai ser de segunda? Mas segunda-feira agora, inclusive, vai ter um evento, é um evento, me corrija se eu estiver errado, mas é um evento de lançamento dessa cobertura, é uma live que vai ter, me conta aí pra gente. Isso, exatamente, nós vamos fazer uma super live, que é o lançamento oficial da nossa cobertura em Parintins, vai ser na segunda-feira, a partir das 14 horas, inclusive terá transmissão ao vivo aqui no NC News TV. Aí o convite, exatamente. Na tela. O público vai conhecer aí oficialmente a equipe, os bastidores, as novidades dessa nossa temporada do Grupo Norte de Comunicação lá na Ilha da Magia, em Parintins. O time está na expectativa, está todo mundo alinhado. Olha, todo mundo pedindo spoiler aqui sobre essa live, vai ter alguma coisa diferente? Exato. Vamos revelar algumas surpresas. Eu acho que a maior expectativa na live, segunda-feira, dia 15, a partir das 14 horas, nós vamos revelar aonde será o estúdio oficial do Grupo Norte de Comunicação em Parintins. Realmente. Show, é uma super live. A gente tem a provável presença do prefeito segunda-feira. Segunda-feira, vamos entrevistar o prefeito. Temos se o prefeito soltar um spoiler, dizer... Enfim, né? Mas a live vai ser antes, isso, porque vai o prefeito ser vem aqui no Boa Noite Amazônia. Mas, Lucas, eu sou meio ignorante dessa parte de TI, eu te pergunto, a questão da internet ainda é um problema ou se tem como hoje fazer uma ligação direta, tá? O GatoNet, fazer uma ligação direta que a gente mantenha o mesmo padrão? Esse ponto técnico ele é extremamente importante, tendo em vista que a gente precisa desse suporte para transmissão TV e também para multiplataforma, rede social. Nós vamos ter, com relação específica da internet, nós vamos ter uma empresa parceira que vai instalar a fibra ótica no nosso estúdio provisório e também vamos ter o suporte de 2 Starlinks que estarão embarcando com a gente na segunda-feira. Aí, vai ter um aparato que realmente é necessário. Com açúcar, né? Como diz o padrão FIFA. Exatamente. E na live, na Super Live, a gente vai receber aqui no estúdio
os embaixadores do Norte Bumbás, influenciadores e todas as pessoas que nos ajudaram nessa caminhada, nessa temporada Norte Bumbás 2026. As pessoas que passaram pelo Circuito Norte Bumbás, as pessoas que passaram pelo Esquenta Norte Bumbás, as pessoas que passaram pelo podcast Norte Bumbás, elas estarão aqui prestigiando com chave de ouro. Né? Estamos, querendo ou não, indo para a reta final ali do Norte Bumbás 2026. Iniciamos lá com a preparação do evento, que foi no pódio da Arena da Amazônia, que por si só já foi um sucesso. Eu acho que a gente furou, esquenta, né, exatamente, a gente furou a bolha, trazendo atrações que o público não esperava, desde o local que foi o pódio da Arena da Amazônia também o público não esperava. A gente avançou esse ano com relação à marca Norte Bumbás, que eu digo e arrisco que é o maior projeto do Grupo Norte de Comunicação, né? Não desmerecendo outros, como o Meu Brasil Junino, como o Sírio lá em Belém, enfim, mas a gente, como somos amazonenses, temos um carinho maior em tocar o projeto Norte Bumbás. E olha, eu posso falar com propriedade, porque estou aqui desde a primeira edição do Norte Bumbás, então eu posso dizer o quanto que evoluiu e cresceu, e tem muito para crescer, com certeza. Parabéns pelo trabalho. É isso que eu ia falar, eu também sou dessa mesma época, eu vi nascer a live do Norte Bumbás. E para você que não conhece a história dos fundadores do Grupo Norte de Comunicação, Sérgio Bringel, Sebastião Bringel, Niciana Bringel, Uber Bringel, eles são parintinenses, né? Então as raízes ali estão em Parintins. Claro, a gente sabe o peso que isso tem para a história dos fundadores, por isso que o Lucas está falando aí da importância que tem esse projeto, que não desmerece as outras festividades que o Grupo Norte está presente. Mas isso tem um toque especial, porque os fundadores são oriundos de Parintins, então são pé-rechés de fato. Né? Então a gente precisa olhar. E eu, apesar de não ser parintinense, eu sou natural de Itacoatiara, coincidentemente a Mayra Dias e eu somos da mesma cidade, mas a gente tem um carinho muito grande. Eu tenho um carinho por Parintins muito grande, quando posso vou lá, tenho muitos amigos parintinenses. Jogo um futebol dia de terça-feira só com parintinenses, fechado. Então, por isso que eu sei de algumas coisinhas que acontecem lá em Parintins e até trago isso para o trabalho, porque é importante. Mas com certeza é um movimento ousado, audacioso e criativo ao ponto da gente entender a importância que tem Parintins. E ontem, aqui só para devolver para você, Lucas, eu falava ontem com a Bárbara sobre a importância política de Parintins. Muitos dirigentes de bois, lideranças, itens vão para a política usando Parintins como essa grande vitrine. Quem não lembra do Arlindo Júnior, né, que foi vereador? Quem não lembra, né, de presidentes de bois que hoje exercem mandatos parlamentares? A própria Brena, que esteve aqui com a gente, foi item do Caprichoso, era a rainha do folclore. Então, Parintins, gente, para você que não conhece, vale muito a pena. E isso não é à toa que, assim como o Norte Bumbás evoluiu muito da live para o que é hoje um grande festival, que antecede o Festival de Parintins, o Festival de Parintins também continua a cada ano trazendo mais gente, enriquecendo a cultura do estado, e a gente está aqui para somar e desejar aí cada vez mais isso. E parabéns, Lucas, pelo seu trabalho, porque isso demonstra, apesar da sua idade, porque muita gente subestima o jovem de hoje, mas a sua maestria em conduzir um projeto tão ousado como esse, e com certeza vai ser um sucesso. Com certeza. Sim, será. Muito obrigada pela sua participação. A gente não vai entrar nesse mérito aqui. Não vamos entrar nesse mérito aqui, mas tá bom, né? Obrigada, Lucas. Lucas Carvalho, nosso gerente de marketing do Grupo Norte de Comunicação. Obrigada pela sua participação. Professor David Cavalcante, professor Ademir também, obrigada. Boa noite, Amazônia. Fica por aqui, mas quero desejar um feliz Dia dos Namorados, em especial para o meu amor, né? Para o meu esposo. Desculpa, licença, vocês. Cada um quer também desejar aí seu Feliz Dia dos Namorados. Ganhar pontos. Bora, professor. Não, eu desejo mesmo. Vai já sair, professor Ademir. Mas, por favor, não atrapalhe o trânsito, não, por gente. É isso, gente. Brincadeiras à parte. Amanhã tem Jogo do Brasil, hein, minha gente? Vamos lá, torcendo. Bom fim de semana para você. Mas, ó, não sai daí, não, porque daqui a pouco começa o Agora 4ª edição comigo, Bárbara Metoso. Até mais.